Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Na expectativa por esse novo vídeo? Hoje a gente vai criar um vídeo que a gente vai configurar o ESLint, o Prettier, o editor config, a gente vai criar, a gente costuma chamar de boilerplate, então a gente vai criar um templatezinho para a gente deixar no Git lá para toda vez quando você for iniciar um projeto novo, você não precisar toda vez ir lá e ficar fazendo uma nova configuração. Então a gente vai ter uma branch inicial ali, que vocês podem inclusive estar utilizando quando vocês forem criar algum projeto novo. Vocês clonam esse repositório e seguem o desenvolvimento a partir dali. Então a ideia é a gente ter uma configuração bem bacaninha. Eu vou estar passando para vocês as configurações que eu particularmente utilizo nos meus projetos. Então, quando tem algum erro no código, quando eu salvo, ele já corrige para mim. Ele já aqui nos padrões ali de ponto e vírgula, de espaçamentos, de linha nova, de como que você estrutura uma função, tem algumas regras, algumas exceções ali. Então eu vou estar criando esse projetinho aqui agora com vocês, vou estar fazendo todas essas configurações. Mas antes eu gostaria de agradecer a todo mundo aí pelas mensagens de incentivo por estar criando vídeos aqui novamente. Agradecer também as pessoas novas que se inscreveram, então se você está aqui assistindo o vídeo e não é um inscrito no canal, dá aquela força ali pra gente, só se inscreve. Não precisa nem, às vezes você não quiser, nem precisa estar interagindo também, mas é que quando você se inscreve, o vídeo chega a mais pessoas, então o canal ele começa a crescer, a ter um alcance maior, então isso é bacana. Para as pessoas que me mandaram mensagem, muito obrigado. Acho que respondi todo mundo. Se eu não respondi, me cobra depois lá de novo. Mas muito obrigado aí pelos incentivos. Agradecer também meus alunos, que para quem não sabe, eu sou instrutor da Tribe, eu sou instrutor front-end. Então, os alunos aí que estão seguindo o canal também, obrigado por aparecer aí, obrigado por estar divulgando o canal também. Então, sem muito oba-oba, sem mais delongas, então, bora codar, né? Que é isso que a gente tá esperando aqui. Então, agora como a gente tem uma vinhetinha, bora pra vinheta. Então, beleza, então, pessoal. Voltando aqui. Então, aqui a gente tem o projeto da última aula, a gente vai dar sequência nele, como ele tinha ficado. A gente simplesmente tinha criado um projeto novo, a única coisa que ele tem de diferente aqui, ó, é que eu criei uma pasta pages e movi para dentro o meu arquivo do app e o index, e movi a pastinha de API também para dentro dele. O resto está exatamente da mesma forma, não tem nenhuma modificação, tá tudo certinho, certo? Uma coisa que a gente vai fazer aqui para estar ganhando e otimizando o nosso tempo, eu acho que eu não vejo muita necessidade de eu ficar indo exatamente a partir do zero aqui. Quando eu for instalar uma biblioteca nova, eu ir lá e colocar um yarn install, instalar e esperar, e assim por diante. Tem algumas coisas que eu acho que a gente pode pular já, porque eu acredito que você está aqui, isso você já está calejado de saber como faz. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? É, Lembrando também, já aproveitando o gancho aqui para falar, quando a gente fala de criar um padrão de projeto, então geralmente a gente já tem um projeto padrão que a gente sempre utiliza, já tem algumas configurações, então você não precisa ficar a todo momento fazendo aquela configuração. Como eu disse no começo, você só vai ali, clona o seu projeto e parte com o desenvolvimento a partir dali. Então é bem isso que a gente vai fazer. Como eu vou compartilhar com vocês a forma que está a minha estilização, para a gente ganhar tempo, ó, eu vou vir aqui no meu arquivo, no meu package.json, que a gente está com as dependências iniciais, eu vou vir num projeto particular meu mesmo, eu vou copiar aqui ó, o meu dev dependencies e vou substituir por esse aqui. Ó. Porque aqui ó, tem todas as configurações que eu vou estar utilizando, todas as bibliotecas nas suas versões que eu estou utilizando também. Então aqui, ó, por exemplo, ó, eu já tenho a versão do ESLint que eu vou utilizar, já tenho do Prettier, aqui embaixo também, né, a configuração de ligação entre um e outro. Tem a minha versão do TypeScript que eu estou utilizando. Então eu gosto de utilizar dessa forma, para mim faz sentido. Então eu vou salvar aqui, ó, vou fechar. E a ideia é o seguinte agora, ó. Como a gente vai fazer uma instalação tudo de uma vez, a gente atualizou o pacote de biblioteca, para a gente não ficar interferindo ali nas branches que a gente tem, eu vou vir aqui, ó, como eu já salvei meu arquivo lá, eu vou criar uma branch nova para a gente utilizar, que vai ser essa branch de utilização que vocês vão puxar quando vocês forem fazer algum novo projeto, se vocês quiserem, tá? Então eu vou dar aqui, ó, um git checkout -b, e a gente vai criar, a gente tem até um nome aqui, ó, olha lá.
configuração do SLint Preacher e Editor Config. Então vou dar um Enter aqui, ó. Olha lá, switch a new branch. Então, se eu atualizar aqui, o meu VS Code ele tá dando umas bugadas aqui, tem hora, tá? Eu vou dar um Ctrl Shift P, vou dar um reload aqui. Ele vai vir, olha lá, ele tá na mesma mensagem que tava ali, a diferença é que agora ele foi pra branch que eu acabei de criar. Então é só a única coisa que eu fiz. O de vocês provavelmente já vai direto, não faz diferença nenhuma, eu só dei um reload mesmo aqui. Só que aqui agora a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, aqui ele está falando da atualização que a gente fez aqui, ó, se vocês quiserem ver a diferença de um arquivo para o outro, ó, se vocês vierem aqui, ó, clicarem aqui, ó, vocês vão ver em verdinho aqui tudo que a gente colocou de novo, né, que foi aquele Ctrl+C, Ctrl+V que eu dei, e que ele mudou. E o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, eu vou excluir a Node Modules, porque a gente vai substituir algumas bibliotecas lá, então eu vou excluir ela daqui. E o Yarn Lock aqui também, eu também vou remover ele daqui. O que é o Yarn Lock? Quando você roda um npm install, ou quando você roda um yarn, quando você roda npm install, ele cria um arquivo que se chama package-lock.json, que é as configurações daquelas bibliotecas que você está instalando. E da mesma forma, quando você usa o yarn, que você dá um yarn e deixa ele instalar, ele também cria esse yarn lock. Então, como a gente está atualizando, eu vou simplesmente excluir o package lock, o yarn lock aqui também, e vou vir aqui agora e vou rodar o comando yarn, para ele reinstalar todas as bibliotecas que a gente vai utilizar, conforme aquele Ctrl+C que eu dei lá, tá? Então eu vou deixar ele instalando aqui, eu vou dar uma pausadinha no vídeo para não esticar muito também, assim que ele terminar a gente volta, beleza? Bom pessoal, instalação concluída aqui, fui lá pegar minha aguinha. Espero que vocês também estejam bebendo a sua aguinha aí, né? Só codar não. Tá calor demais, né? Tô aqui em Guarapari. Essa semana estarei indo para a Bahia. Então, o próximo vídeo estarei gravando diretamente da Bahia. Então, vamos lá. Tudo instalado aqui, tudo certinho. Vou dar um clear aqui no meu terminal. Então, depois que ele instalou o SLint aqui, todas as configurações, a gente vai rodar aqui, ó, um yarn, ESLint init. E vamos deixar ele fazer a configuração inicial aqui, ó. Ele vai fazer algumas perguntas pra gente, então eu vou colocar aqui, ó, que eu quero checar minha sintaxe, procurar problemas e forçar um estilo de código. Então é isso que eu quero. O padrão que a gente vai utilizar aqui, ó, é JavaScript, import export. E a gente vai utilizar o React, que mesmo a gente estando fazendo em Next, a gente vai utilizar, o Next utiliza o React por debaixo dos panos, então vou colocar aqui como React. Sim, a gente está utilizando o TypeScript, beleza. A forma que a gente está rodando o projeto, a gente está utilizando o browser. Se a gente estivesse criando um servidor Node, a gente estaria colocando ali de outra forma. Lembrando que essa configuração também serve para Node, né? Então vou dar um como browser aqui. A gente vai utilizar uma Style Guide muito famosa para estilização, então eu vou colocar aqui. E essa Style Guide é a do Airbnb. Então selecionando ela aqui, vou colocar que o meu arquivo de configuração vai ser no formato JSON. Beleza. Está falando que se eu quero atualizar algumas dependências aqui, eu vou pôr que não. E ele vai perguntar se eu quero instalar, que ele precisa de algumas coisas a mais aqui. E ele está falando aqui que se eu quero instalar via NPM. Mesmo a gente utilizando o Yarn, eu vou dar um sim aqui só para seguir o fluxo. E vou deixar ele fazer a instalação. Então assim que ele terminar a instalação, eu volto. Então beleza, voltando aqui, depois de ter tomado mais uma aguinha. Vou dar um Ctrl Shift P aqui, porque essa bagaça tem hora que não atualiza, ela atualizou. Então se a gente ver aqui, ó, ele já de cara ele já criou algumas coisas pra gente, ó. Ele tem aqui o Mzinho, né, falando que a gente precisa fazer as configurações e tal. Ele já criou o novo arquivo do yarn lock, e agora ele criou também, ó, um package-lock.json, porque a gente utilizou o comando do npm, criou a node modules aqui, mas como a gente está utilizando o yarn, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou excluir esse package-lock aqui, vou novamente excluir a node module, e esse yarn lock eu também vou excluir, porque agora ele já tem tudo pronto aqui. E só vou rodar um yarn aqui novamente, para ele instalar agora e seguir o padrão agora do yarn, que é como a gente está utilizando. Eu quero que ele crie de novo o yarn lock ali para mim. Quero também que ele crie que ele faça as instalações agora via o gerenciador de pacote do yarn. E a gente segue a partir daí com a nossa configuração.
Isso aqui é bem rápido, bem tranquilo também. Só vou dar mais uma... Ah, nem precisei pausar, ó, já foi direto. Então ficou muito mais rápido, que agora ele está em cache. Beleza? Então, com tudo feito aqui, ó, eu vou vir aqui no meu arquivo, ó, ESLink.json. Você vai ver que ele criou algumas configurações padrões aqui para mim, bem basiquinha. E a gente vai manipular isso agora, a gente vai alterar, tá? Então, para começar, eu vou vir aqui, ó, vou clicar com o meu botão direito aqui, ó. Para quem não tem, dando um passo atrás, procura uma extensão aí, ó, que se chama Editor Config. Cadê? Aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse Editor Config, tá puxar um pouquinho para lá pra vocês verem os ícones ali, ó. É esse ratinho maroto aqui, ó. Então, no meu ele já está instalado. O que acontece? Quando ele está instalado, eu clico com o meu botão direito aqui, ó, ponho o Generate Editor Config. Como o meu VS Code está bonitão e não está atualizando, eu dou um Ctrl Shift P aqui, dou um Reload aqui de novo, ele vai criar esse arquivo aqui, ó, Editor Config. Que são alguns padrões que a gente vai utilizar no projeto aqui, ó. Por padrão, ele vem com essas configurações. Deixa eu tirar esses comentários aqui. Eu só vou mudar algumas coisas aqui, ó. Eu quero que a minha indentação não seja de 4 espaços, seja de 2. E eu quero que no final do meu arquivo, eu quero que ele insira uma nova linha quando ele acaba. Eu não quero que ele simplesmente acabe no código, eu quero uma linha nova em branco ali. Então aqui eu vou mudar para true. Trailing white space, eu vou pôr true aqui também. Isso aqui, ó, é para quando eu escrevo algum código que fica um espaço em branco depois da palavra ou depois da minha variável, assim, que não tem mais nada a partir da direita dela. Então quando eu coloco true aqui, ele remove aquele espaço ali. Aqui é a codificação que a gente vai estar utilizando no projeto, que é o TF8. Tudo certo, beleza, salvei aqui. Então nosso editor config está configurado. Vamos vir aqui agora. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, que se chama ponto. Opa, por que você não está escrevendo? Aqui, ó, ponto. ESLint ignore. E dentro dele a gente vai colocar algumas coisas que eu não quero que o meu ESLint fique monitorando, porque tem coisas que não faz sentido. Por exemplo, eu não quero que ele veja o que está acontecendo dentro do meu node módulo, ver os pacotes que estão instalados lá. Então a gente pega e faz algumas configuraçõezinhas aqui para isso, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no meu projeto, como eu falei para vocês, que eu estou compartilhando o meu código. Então é isso aqui, ó. Eu não quero que ele fique monitorando o meu node módulos, quando eu coloco o asterisco aqui é para tudo dentro dela, né? É a minha pasta de saída, né? E nem meu ponto .next, que é esse arquivo, essa pastinha aqui, ó, que a gente tem o build da aplicação, tem algumas configurações no Next aqui, então eu não quero também. Então beleza, outra coisa que eu vou colocar aqui também, eu vou criar aqui, ó, um arquivo que se chama prettier rcc, como é que se chama? Novo arquivo. Vai ser prettier, ponto, né, porque é arquivo de configuração, prettier rcc, rc só. Aqui, ó. Eu tava escrevendo errado já. E dentro desse arquivo aqui, ó, a gente vai colocar algumas configuraçõezinhas marotas aqui, ó. Então o que eu vou falar aqui, ó, eu vou falar que o semi vai ser true, que é as aspas que a gente vai utilizar, o meu Copilot me ajudando aqui, ó. Isso aqui vai ser true mesmo, que é o single quote. O que é mais Copilot? Só que aqui não é S5, aqui vai ser all. Deixa eu ficar aqui. Tira essa linha aqui, então beleza. Então aqui a gente tem uma configuração dele para ele não dar conflito com o ESLint. Então o prettier também ele força alguns estilos de configurações aqui também, então vou colocar aqui também. Outro arquivo que a gente vai mexer aqui agora vai ser no ESLint RC, que são as configurações dele, ó. ESLint RC. Olha o tamanhozinho dessa configuração padrão que ele traz aqui, ó. Então o que ele está trazendo aqui, ó? Que são os tipos de algumas coisas que ele já traz, como a versão do ECMAScript que a gente está utilizando, alguns plugins que a gente está utilizando e blá 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 blá. E a gente vai alterar muita coisa aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó, tem 24 linhas. O arquivo que eu utilizo no meus projetos, ele tem apenas 74 linhas. Então, para a gente não digitar tudo, o nosso amigo de sempre Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui, ó?
A gente está configurando aqui os plugins que ele vai estar utilizando, então estou falando aqui que eu vou utilizar o Prettier, que eu tenho algumas configurações de React Hooks também, as configurações de TypeLint, o TypeLint é ótimo, né, do TypeScript. Aqui há algumas configurações do import e algumas outras regras aqui também. Então aqui ó, o jest para quando a gente for utilizar, fazer teste também. E aqui eu coloquei muitas regras aqui também que eu uso, ó. Que é para ele aparecer na tela, para quando eu digitar alguma coisa errada ele ficar em vermelho, quando eu precisar colocar alguma linha e eu não coloquei ele fica em vermelho. Se eu coloquei aspas duplas e era para ser simples ele fica em vermelho. E o melhor de tudo, quando eu salvar, ele já salva automático, tá? Então aqui são todas essas configurações aqui que estão feitas aqui. Então, beleza. Outra coisa que a gente vai colocar aqui, ó, é um ignore do Prettier também, assim como a gente tem no SLint, que vai ser, deixa eu ver o nome dele aqui, ó, é ponto Prettier ignore. Beleza. E dentro dele a gente vai colocar da mesma forma que a gente colocou no SLint, a gente vai colocar algumas coisas aqui também que não faz sentido ele ficar monitorando. Que são aqui também, ó, Node Model, Next, o yarn-lock, que é o nosso arquivo de configuração, o package-lock, se por acaso você acabar criando e utilizando o npm, ele tira também, ele já ignora também, e a pasta public, que é onde a gente vai colocar algumas coisinhas aqui. Então isso aqui não faz sentido ele ficar monitorando, então a gente já remove elas daqui também. Deixa eu ver se está faltando alguma coisinha. Então slint config, editor config, slint ignore, slint rc, git ignore, prettier, prettier rcc, blá blá blá. Acho que é isso. Acho que deve ser isso. Então agora se a gente vir aqui no nosso arquivo index, ele já é para ele começar a fazer algum monitoramento. Ó. Então ó lá, já começou a acusar alguns erros aqui. Ó. Então aqui, por exemplo, ó, ele tá, nas minhas configurações eu falei que eu quero que as minhas linhas ela termine com ponto e vírgula, e aqui ele não estava com ponto e vírgula. Então ele já está vermelhinho ali para mim falando. Ó. E aqui também, mesma coisa, ó, não está com ponto e vírgula. Aqui está faltando ponto e vírgula para quando ele termina alguma função. E quando eu salvo aqui agora, ó que legal que faz, ó. Vou só salvar. Ah lá, ele já arrumou tudo para mim, ó. Colocou todas as configurações. Inclusive, se eu pegar algum arquivo, ó, e se por acaso eu fizesse tudo numa linha só, aí ele vai falar assim, ó, não é assim que rola não, não é assim no meu estilo não. O que vai acontecer? Ele já vai ficar vermelho aqui, ela tá falando que os erros que tá dando. E agora, se eu salvar aqui agora, ó, olha lá que beleza. Ele já altera pra mim. Eu deixo bem bonitão. Inclusive, se eu vir aqui, ó, nessa importação aqui de CSS, por exemplo, ó. Se eu pegar esse CSS aqui, ó, eu recortar ele daqui. Vou vir aqui, vou colocar ele dentro de uma aspas duplas, que está errado no nosso padrão, que o nosso padrão é aspas simples. Assim que eu colo aqui, olha o que acontece. Ó, ele já modificou para mim. Olha lá. Ele tirou aspas duplas e colocou tudo como aspas simples. Então aqui agora eu já tenho a configuração do meu projeto. Eu vou dar um reload aqui só para falar que ele está totalmente atualizado. Beleza, ele está carregando, olha lá. Carregou, inicializou, bonitão. Então tá tranquilo. Então o que a gente acabou de fazer aqui? Ó? A gente acabou de criar um padrão. E tudo a partir de agora, quando a gente for criar, quando a gente for codar, for fazer alguma coisa, ele já vai padronizar. Então, no que isso ajuda? Ajuda se você tiver mais programadores no seu time, ou se você tiver, sei lá, trabalhando numa equipe maior. Então, vocês não precisam se preocupar que o Joãozinho escreve com ponto e vírgula e o Pedrinho não coloca ponto e vírgula. Mas o fulano ali gosta de dar uma linha em branco depois do seu arquivo, mas o outro fulano não gosta. Então, para não ficar um código disperso de cada um faz de um jeito, a gente criando esse padrão de projeto, você pode chamar mais pessoas para contribuir com o seu projeto ou pode contribuir em projetos de outras pessoas. E esse padrão, ele fica explícito para todo mundo. Lembrando que se você for no projeto de outras pessoas, provavelmente eles têm o padrão dela também. Então, quando você clonar o projeto dela e fizer alguma coisa no código, quando você salvar ou quando você for submeter ele automaticamente ele já vai fazer essas correções para você. Da mesma forma, se alguém vir contribuir no seu projeto, você já vai ter essas configurações prontas, então ela também vai contribuir para você. Beleza? Então acho que era
mais isso mesmo das configurações. Acho que não tem mais nada o que a gente possa fazer aqui agora. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Olha que coisa maravilhosa como funciona o GitHub. Eu vou vir aqui, ó, vou trazer aqui para vocês já irem entendendo como é o funcionamento também, ó. Então, se eu vim aqui, ó, no nosso projetinho, no nosso repositório, a gente tem só a branch main aqui, tem uma branch aqui de configuração do Material UI, que já fica de spoiler aí, que é o próximo vídeo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no meu terminal, vou limpar aqui, clear, vou dar um git add espaço ponto, que a gente vai colocar ele na nossa área de stage. Então ele já está ali, eu vou dar um git commit e vou colocar um nome aqui, ó. Vou ficar subindo as atualizações com ESLint e companhia. Então vou dar um enter aqui, ó. Ele já colocou meus arquivos em stage para isso. E agora eu venho aqui e dou um git push. Aí vocês vão ver que ele não vai subir porque ele vai me gerar um alert aqui, ó. Ele está falando que para eu subir essa minha branch nova, eu preciso desse comandinho aqui, ó. Então eu vou copiar ele, vou colar aqui e vou dar um enter. E vou lá. A partir deste momento, vocês têm acesso a essa configuração. Ele já até apareceu aqui para mim, ó, que eu acabei de fazer, ó. Então, se eu vou até dar um F5 aqui na página, ó. Esse push é recente, ó, há menos de um minuto. E agora aqui, ó, a gente tem a nossa branch main aqui. Se eu vim aqui, por exemplo, no meu package.json, você vai ver que ele está com aquelas dependências antigas ainda, ó. Mas, se eu alterar meu branch aqui agora para aquela que a gente acabou de subir, quando eu venho aqui, ó, olha que maravilha. Ele já tem todas as configurações prontas aqui, bastando apenas que você agora clone esse repositório. Você pode vir aqui, ó, alterar para a branch que você quer, que é essa de configuração, clicar aqui em Code, copiar isso aqui, vir aqui no seu VS Code em alguma pasta que você queira, simplesmente dar um git clone, colar esse código aqui, dar um enter, ele vai clonar esse repositório com todas essas configurações que a gente acabou de fazer. E para você testar elas aí, você só vai lá e dá um yarn para ele fazer a instalação, ou se você está utilizando o npm, você dá um npm install, que ele instala todas essas configurações aí para você, e você segue caminhando a partir daí com o seu projeto prontinho, configurado e fazendo as correções e estilo de código marotinho aí para vocês, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou dar um clear aqui. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo a gente já vai configurar o Material UI para deixar ele prontinho para estilização também. E já vamos partir para o que nós gostamos, que é mão no código. Não que a gente não esteja fazendo, né? Mas a gente já vai começar a criar os nossos layouts, já vai começar a estruturar a página. E a primeira página que a gente vai criar vai ser a página de login. Então a gente vai construir ela, vai deixar ela toda estilizadinha. Depois da tela de login criada, a gente já vai partir para a criação do nosso back-end também. Então a gente já vai criar o nosso servidor para fazer essa ligação front e back. Para quem não viu como é feito ainda, eu tenho essa curiosidade de saber. A gente vai utilizar o Express para isso. Então a gente vai conectar o front e o back. O front vai fazer a requisição back-end. Se o login for bem sucedido, tiver aquele usuário no banco de dados, ele vai devolver um token em JWT. Com esse token, a gente consegue fazer o usuário logar na nossa aplicação. A gente vai fazer esse token ter uma validade de 24 horas, para a pessoa não precisar sempre fazer no login. Se ela entrar na plataforma e ela já estiver logada, ela já passa direto pelo login, já vai na página principal. Similar como são nos sites aí, Facebook, quando você entra, se você já está logado, você já cai direto na tela da aplicação, não precisa fazer login de novo. É um token que faz isso, então a gente já vai aprender a criar isso também. Eu acho que de início é isso. Então, mais uma vez, obrigado por você estar até aqui. Espero que esses vídeos estejam contribuindo com vocês. Se vocês estão gostando ou quer deixar algum comentário, comenta aqui embaixo, deixa aqui. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa também para o nosso conteúdo aqui, lembrando que a gente não tem nada planejado ainda de como vai ser lá na frente o final do projeto. A ideia é construindo bem em paralelo junto com vocês mesmo. O que vocês sugerirem a gente vai criando, a gente vai desenvolvendo. Se vocês tiverem curiosidade para aprender alguma coisa, vai postando aqui.
Ajuda o canal aí, divulga vídeo, mostra para alguém que você acha que faz sentido, quer aprender também. Isso ajuda o canal e ajuda você, e você ajuda outras pessoas. Conhecimento que você não compartilha não tem utilidade nenhuma, então é por isso que eu estou compartilhando conhecimento aqui com vocês. Então vamos que vamos, e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!